Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Diogo Ros. Você é muito bem-vindo, bem-vinda a esse canal de estudo da Palavra de Deus. Estamos iniciando mais um trimestre das escolas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil e hoje nós vamos dar início, então, a um novo assunto da escola bíblica. Aqui nós temos no formato online, para que você também desfrute aí no conforto da sua casa, da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar, então, sob o tema Duas importantes mulheres na história de um povo. Antes de darmos sequência a esse estudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça agora isso, se inscrevendo, também deixando seu like. Assim o YouTube vai divulgar mais esse vídeo para que outras tantas pessoas também tenham acesso a esse documento, a esse conteúdo, para servir de edificação a outros tantos. O texto áureo da palavra ou da revista que temos para essa feita está em Ruth, capítulo 4 e versículo de número 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática está escrito conhecidas ou anônimas. Muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Você pode acompanhar aí ao lado, na tela, o conteúdo onde estamos fazendo a leitura. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 13 a 22, e Esther 7, do versículo 1 ao 7. Você também pode fazer a leitura aí no conforto da sua casa, com seu exemplar da Palavra de Deus. Vamos para a introdução, que está escrito assim: Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu. A descendência piedosa de Abraão, suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Pelo que temos visto aqui nessa introdução,
A lição de hoje, ela vai narrar essas duas mulheres, tanto Ruth quanto Esther. Elas foram essenciais para a história do desenvolvimento do povo judeu e, por conseguinte, a vinda de Mashiach, do Messias, a saber, Jesus. Se essas mulheres não tivessem a ousadia que tiveram, a fé que tiveram em Deus, o Senhor Jesus, na história e no desenvolvimento da vida, da genealogia, não teria nascido. Se Ruth não se casa com Boaz, não daria à luz a Obed, este que foi pai de Jessé, Jessé pai de Davi. E se Esther, no outro momento da história, lá na Pérsia, se ela não jejua, se ela não vai interceder diante do rei da Pérsia, pelo povo judeu que lá estava, o povo seria dizimado pelo intento maligno de Amã. Então vejamos que essas duas mulheres foram centrais, mulheres de fé, mulheres que no seu tempo elas fizeram a sua história. Assim como eu e você devemos construir um legado para Deus, divulgar sua palavra e também sermos usados para construir uma história bíblica e de salvação. O ponto de número 1, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Uma moabita, descendente de Moabe, filha da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, então, muito acima de nossa compreensão. Ele é soberano, faz do impossível, do improvável, provável, e do impossível possível quando cremos nele. O tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. É isso aí, que frase linda. Deus do improvável, ele faz provável. Era improvável que de uma mulher moabita viesse alguém ali na frente chamado Davi. Este Davi que marcou história como um grande rei de Israel. Então essa mulher, ela foi um instrumento de Deus. Teve fé, teve coragem. Ela disse para a Noemi, sua sogra: a tua terra será minha terra e o teu Deus será o meu Deus. Ela abriu mão da crença em Camus, Deus dos Moabitas, para servir ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus de Israel. Então, queridos, ela saiu daquela idolatria, de um lugar pagão, de uma terra promíscua, para uma transformação, uma mudança de fé e de vida, nos deixando um grande exemplo. Precisamos fazer o mesmo, mudar de vida, muitas vezes deixar a idolatria, deixar o paganismo e servir ao Deus único, o Criador dos céus e a terra. A família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos Malom e Quilion.
Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram, viúva e sem filhos. Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado na terra, em sua terra, embora pudesse permanecer em Moabe. Como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra, Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Então percebam que houve 3 mortes aqui no texto, no relato bíblico. Morreu Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E 3 viúvas, evidentemente, surgem na história. Noemi, Ruth e Orfa. Orfa, ela não segue a Noemi no intento de Noemi retornar a Belém de Judá. Todavia, Ruth não. Ela disse: o teu Deus será o meu Deus, e a tua terra será a minha terra. Ela decidiu seguir a sogra. A gente pode até brincar que, geralmente, existe muita chacota, muita brincadeira no relacionamento entre nora e sogra. Porém, na Bíblia, a gente, pelo menos, isso não existe. Noemi e Ruth, elas têm um relacionamento, uma amizade que vai além de sogra e nora. Parece uma mãe cuidando da sua filha. E esta Ruth, por sua vez, honrando a sua sogra, desejando trocar o Deus que antes Ruth servia, o Deus dos Moabitas, deixando a sua terra paganizada, para seguir a sua sogra e conhecer o Deus da terra de Judá, o Deus criador dos céus e da terra. Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que no hebraico significa servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó. É integrante da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Então aqui nós temos o relato de Ruth, capítulo 2, e o versículo de número 2. Sob cujas asas te vieste abrigar. Ela foi se abrigar debaixo das asas do Eterno, do Todo-Poderoso. Eu acho muito linda essa expressão. Interessante que era um costume da época, e eu preciso registrar isso, que quando uma mulher ficava viúva, não tendo ela ainda filhos, o parente mais próximo deveria casar com a viúva, gerar filhos com ela, abrigar esta viúva. Como havia um outro na frente que era mais candidato pela lei a ser o remidor de Ruth, mas ele não quis. Então a vaga passou para
Boaz, este homem que a Bíblia relata, poderoso e rico, ele remiu a Ruth, pagou as contas do falecido, se é que havia, porém a lei obrigava isso, e ele assumiu Ruth, tomando-a por sua esposa, tendo com ela um filho chamado Obed, este que seria pai de Davi. É interessante que na simbologia bíblica, Boaz ele representa o Senhor Jesus, poderoso e rico. Ruth representa minha alma, tua alma. Ruth é um tipo da igreja. Ela tem que estar casada com Boaz. Este relacionamento vai gerar servos. Quando o destino de Ruth é esse, estar no campo de Boaz. Ali Boaz disse para ela: eu dei ordem para os meus servos que ninguém te toque. Interessante, quando estamos no campo de Boaz, ninguém nos toca. Ele proveu ela de pão, de comida, ela lavou-se, vestiu-se, se ungiu e vestiu suas vestes. Ou seja, no campo de Boaz não faltará o suprimento. Quando você está na igreja servindo a Deus, Deus cuidará de ti. Ruth lavou-se, assim como nós precisamos estar lavados, lavados na palavra. Ruth ungiu-se, como eu e você precisamos estar ungidos pelo Espírito Santo. E ainda ela mudou suas vestes, fala de santidade, mudança de vida. Vamos agora para o ponto de número 2, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Susã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe. Foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres dos banquetes. Já o nome persa Esther, Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. Agora vejamos. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Então, para você entender o livro de Esther, ele se deu na Pérsia. Quando os judeus no passado, na época de Ezequiel, de Daniel, de Jeremias e Abacuque, os judeus foram levados para a Babilônia. Só que esta Babilônia caiu frente ao império que crescia, o Império Medo-Persa. E agora os persas até haviam liberado os judeus a retornar. Os sírios e os persas retornaram os judeus para Jerusalém. Grande parte deles ficaram na Pérsia agora. Então, nesse momento que uma moça chamada Hadassa, que significa murta, uma planta, ela vai crescendo na história. Em lugar de Vaste, a rainha que não quis apresentar-se diante do imperador, ela era a esposa do imperador,
ele achou isso uma desfeita e destituiu ela do cargo. Não está escrito na Bíblia. A tradição diz que ele queria que ela desfilasse nua. Vasti não aceitou isso, porque era uma mulher de decoro, de recato, uma mulher de uma vida moral, e ela não aceitou. Perdeu o cargo. Isso me faz até olhar para a Vasti na história e admirá-la. No entanto, foi a porta que se abriu para que uma moça vencesse um concurso de beleza. Nota-se que Radassa deveria ser uma moça muito bela, formosa. Ela, após um tratamento de 12 meses de beleza, sobe ao trono. Ela é vencedora desse concurso, dado a sua beleza, mas não é só beleza. Deus está por detrás da história e ela consegue chegar a ser a rainha daquela grande nação, daquele grande império. Vamos ler a sequência que também vai explicar melhor. De Orfa, a rainha. Suzã era a capital do novo império, que eu estava falando. Lá viviam Ester e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Ester integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Em um inequívoco ato de providência divina, Ester se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Ester, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. É preciso aqui deixar uma nota interessante. Ester é o nome que muitos aludem, é o nome persa de Radassa, que vem de uma deusa Star, a deusa persa. Só que existe aqui um trocadilho, porque no hebraico, estar, é um verbo do hebraico que significa oculto, segredo. Então, quem que está oculto no livro de Ester? O próprio Deus. O nome de Deus nem aparecerá no livro de Ester. No entanto, o Senhor está nos bastidores. Ele está por trás da cortina, em segredo, em oculto, regendo toda essa história que estamos narrando. Às vezes você pensa não estar vendo Deus na tua vida, quando Ele está por trás, está nos bastidores, guiando a sua vida. Subtópico 3. No campo ou no palácio? Assim como Ruth, Ester é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Vejam bem, fidelidade e confiança em Deus. Ester nos inspira. Ela confiou em Deus, creu, então Deus mudou a vida dela. De órfã virou rainha. Deus pode elevar você. Deus pode colocar você em novos patamares, desde que você tenha fé.
desde que você creia poderosamente no poder desse Deus. Subtópico 3. Mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino, a liderança masculina, instituída por Deus, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Então, a humildade, submissão e obediência. O feminismo, a feminilidade, o crescimento das mulheres no cenário econômico, no cenário profissional, é lícito, é bonito, é honesto. A mulher é inteligente, tem sua competência e sabedoria. No entanto, a mulher de Deus, tendo tudo isso, ela não pode abrir mão de sua humildade, submissão a Deus e obediência à sua palavra. Esther fez isso. Obedeceu a Mardoqueu, o conselho do tio. E ela pelejou pelo seu povo e pelo seu Deus. E Deus não a envergonhou. Ela cumpriu muito bem a sua missão e salvou o seu povo judeu de ser eliminado da história, cumprindo os papéis. Subtópico 2. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Leia aí Provérbios 14, versículo 1 em sua casa. É importantíssimo. Vamos ler agora? Eu vou fazer leitura, Provérbios 14 e versículo de número 1. A palavra de Deus é linda e, como eu disse, em muitos lugares até serve de brincadeira. Parece que nora e sogra não se entendem em alguns lugares. Mas olha a Bíblia, Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. A mulher sábia pode ser tanto a sogra, pode ser tanto a nora, mas a mulher sábia, ela sempre edifica. Ela não destrói relacionamentos, ela não destrói convivência. Fica aqui o recado para todas as noras e sogras. Subtópico 3, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento do palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. O que eu acho interessante aqui é que tem muita gente que fica se queixando do seu passado e destrói o seu futuro baseados nas tragédias do passado. Não foi assim com Esther. Ela era uma menina órfã, menina que estava cativa entre um povo diferente, os persas, uma terra diferente, mas ela se levantou. Deus a levantou e ela construiu um futuro lindo. Então, não importa qual seja a tua frustração, não importa o que ocorreu no seu passado, não estrague o seu futuro
pelas narrativas do seu passado. Deixe o passado onde deve ficar, lá no passado. E viva como Esther fez, olhando para o futuro e sendo uma heroína dentro do seu povo. Conclusão: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, mas o Senhor olha para o coração. Eu gostei aqui dessa palavra, dessa frase. Umas ganharam fama e notoriedade, outras anônimas. Quantas mulheres que não ganharam fama nos jornais, na TV hoje, mas são mulheres donas de casa ou trabalham fora, guerreiras, cuidadoras de filhos, maravilhosas companheiras, que talvez os seus nomes não sejam conhecidos, mas são mulheres de Deus. Talvez você seja uma dessas. A mulher sábia edifica a sua casa. Que você seja uma mulher edificadora. Tome exemplo de Ruth e de Esther. Salve pessoas à sua volta. Cumprem bem a sua missão e Deus estará vos honrando. Obrigado por ficar até aqui conosco. Eu convido você para não perder a lição de número 2, que estará disponível na próxima semana aqui nesse canal do YouTube. O livro de Ruth será estudado mais a fundo na próxima lição. Obrigado por tua audiência, por ficar até aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.